Mistérios. Reino Minotauro. Mússula entrou na carroça depois que terminaram a tarefa menor de ajudar Nu a adquirir os bens de que precisava. O prédio bruto já tinha visto dias melhores, a madeira estava danificada, o chão era só terra, mas o guardião era amigável o suficiente, embora um tanto incerto com o inesperado cliente élfico. Ainda assim, ela viu o ligeiro arregalar dos seus já grandes olhos de touro quando ele viu a moeda de platina que ela tirou e colocou no balcão. Eu não posso dar troco para isso. Ele disse com admiração ofegante. Nu estendeu a mão e tocou o braço do guardião. Ele estava com o peito nu, como a maioria dos minotauros parecia estar, e com os braços nus, ela notou a maciez inesperada da fina camada de pelos castanhos que cobria a carne por baixo, onde havia músculos endurecidos. Isso não é só para meus bens de hoje, vou precisar de reabastecimento regular. Espero passar muito tempo indo e voltando entre aqui e a capital. O lojista minotauro bufou e bateu o casco direito ansiosamente. Você fez uma pechincha. Ele disse e ergueu o punho com a moeda de platina. Pegue o que você precisa, 20% de desconto em tudo, para celebrar nossa nova parceria, de certa forma. Nua saiu com uma mochila enorme cheia de mercadorias, e com Mússula olhando para ela como se ela fosse algo saído de um mito. O quê? Ela perguntou sem expressão enquanto olhava para ele enquanto carregava a mochila em direção ao carrinho que ele apontou. Como diabos você conseguiu tanto dinheiro? Mússula perguntou, com a testa franzida. Você é uma mulher nobre ou algo assim? Nua riu alto. Não, nem de longe. Sou apenas uma ex-escrava que recebeu seus salários atrasados das mãos do próprio Deus, mas essa é uma história que vai me render meu desconto na viagem. Eu acredito em você. Ele disse, e enquanto ela jogava sua mochila na carroça e subia nela, Mússula se apoiou na trave e começou a empurrar, ouvindo atentamente enquanto Nua contava a história da queda de Kami-Miyako, a última cidade da autoridade dos deuses antigos. Mússula não disse uma palavra durante todo o caminho, não até que ela começou a encerrar a história. E a carroça finalmente parou quando eles chegaram ao seu destino. Então, eu vi milagres de todos os tipos naqueles últimos dias da guerra. Para fora da cidade fui arrastada como um brinquedo e uma escrava, andei como uma mulher rica, e acima de tudo, uma mulher livre. Agora estou aqui, para espalhar a glória de Sua Majestade, e libertar os outros de suas fraquezas, assim como eu fui libertada da minha. Eu ainda não gosto muito de violência, mas... Ela sorriu docemente para o Minotauro que agora se virou para olhá-la, e seus olhos brilharam com luz dourada. Durante meu treinamento para me tornar uma sacerdotisa do Senhor Sagrado, ninguém aguentava um golpe como eu me tornei a Senhora da Dor, porque a dor não conseguia mais me dominar. A única coisa boa que recebi daqueles idiotas da teocracia, além de Raymond, então, eu ganhei meu desconto? Ela perguntou docemente enquanto a luz dourada desaparecia de seus olhos. Sim, você fez. Por quanto tempo você ficará aqui? Mússula perguntou com inesperada ânsia de ouvir mais enquanto as moedas trocavam de mãos. Nua desviou o olhar e pensou brevemente. Acho que tenho suprimentos suficientes para a semana, não deve ser difícil administrar todo o resto. Vou te dizer uma coisa, vou passar aqui neste lugar na semana que vem. Se você estiver aqui de novo, vou dar uma volta e te contar outra história sobre o que aconteceu lá. Bem, merda, não posso matá-la agora. Quero outra história. Mússula pensou consigo mesmo e assentiu intensamente. Isso vai ser uma pechincha, mal posso esperar. Ele disse com uma intensidade infantil na voz enquanto estendia sua mão grande e carnuda. Nua pegou, e ele ficou chocado com a firmeza do aperto na palma pequena. Vejo você em uma semana, então. Nua disse, da próxima vez eu te conto sobre o dia em que conheci a voz e a mão sangrenta de Deus. Ela conseguiu dar um sorriso que era amigável o suficiente, mas quando ela falou sobre isso, ele viu o tom de ouro brilhando em seus profundos olhos azuis, e se perguntou o que possuía a pequena mulher élfica que, não muito tempo atrás, parecia um alvo tão fácil. Nazarick. Dor. Neia acordou com uma dor horrenda, do nada negro, para um fogo branco e quente rasgando seu crânio. Isso dói. Ela lamentou e se levantou rapidamente para uma posição sentada, segurando seu crânio. Faça isso parar. Faça isso parar. Faça isso parar. Ela lamentou, por um momento não vendo nada e não reconhecendo nada.
nem mesmo ela se sentiu sendo empurrada para uma suavidade impossível abaixo dela, um aperto mais forte que ferro em seus ombros, uma voz, linda e maternal, terrível e autoritária. Faça isso. A voz ordenou, e ela ouviu o estalo de uma rolha e a pressão de uma substância contra seus lábios. O líquido correu por sua língua e a dor começou a desaparecer, até que ela não sentiu absolutamente nada. Sua visão começou a retornar quando a dor parou de cegá-la, e ela olhou ao redor. Acima dela estava um de seus promotores, e seu defensor. Ela observou a sala, e a compreensão lentamente começou a surgir. Onde estou? Lady Albedo? Vanessa? Esta é? Ela não terminou a pergunta. Esta é a cama do rei feiticeiro. Albedo respondeu, e soltou-a, pois era evidente que Neia havia se acalmado. O que aconteceu? Neia perguntou ansiosamente enquanto levantava a mão e tocava sua testa. Ela piscou em espanto quando viu que não havia correntes em seus pulsos. O que você lembra? Vanessa perguntou com uma voz muito mais delicada do que Neia esperava. Ela olhou para as cobertas caras que cobriam a parte inferior do seu corpo. Eu lembro de Dazis. Você me quebrou. Você me quebrou e eu o matei. Eu não conseguia suportar outra palavra. Eu lembro dele falando sobre ficar livre. Eu não conseguia suportar e eu tentei bloquear o veneno de seus lábios. Eu não conseguia fazer isso. E quando ele contou suas histórias e eu sabia que ele sairia livre, eu o matei, na frente de todos. Neia disse em uma voz baixa e abafada, menor do que ela tinha em muito, muito tempo. Ela olhou para encontrar os olhos cinza tempestade de Vanessa. Parabéns, eu acho. Você venceu, mesmo que eles não me enforquem. Eu nunca serei livre, não depois disso. Neia disse, e virou os olhos para Lady Albedo. Eu sinto muito, minha senhora. Você e o ator de Pandora trabalharam duro, mas eu estraguei tudo, perdi toda a razão, e agora foi tudo em vão, e Gagarin terá provado estar certa. Vanessa manteve os lábios franzidos. Quando Neia terminou de falar, a demonia da vingança disse gentilmente: sinto muito mesmo, mas, antes de chegarmos a isso, essa é a última coisa da qual você se lembra? Nada mais? Havia mais? Oh Deus! Os olhos de Neia se arregalaram. Quantos? Eu machuquei meus amigos. Quem mais eu matei? Nenhum, não é por isso que ela pergunta. A voz de Albedo estava muito baixa, antes que pergunte. Sua Majestade está falando com Demiurgo em seu laboratório. Depois que você matou Dazis, você voltou sua atenção para os outros minotauros, e alguns dizem que ameaçou, alguns dizem que avisou, que a menos que se submetessem, eles morreriam. Você não se lembra de nada disso? Neia balançou a cabeça lentamente. Não, eu lembro, dor, tanta dor, mas não era realmente minha, mesmo que eu a sentisse. A porta do quarto se abriu, e Neia olhou para o som a tempo de ver a Inzualgon entrar no quarto com Demiurgo seguindo atrás dele. Você causou um grande rebuliço, minha filha, como vai? Ains perguntou enquanto se aproximava e ficava perto da cabeça de Neia e estendia a mão para tocar a bochecha da paladina negra. Horrível, pai. Neia respondeu e cobriu os ossos dos dedos com a mão. Eu estraguei tudo, matei aquele homem, e agora não tenho chance naquele julgamento. O império inteiro viu um monstro. Ninguém vai dizer deixe-a ir depois disso. Terei sorte se não for simplesmente executada. As pessoas gostam quando os monstros as defendem, mas isso não significa que elas nos querem vagando livres. Não pense nisso por enquanto. Você foi devolvida aqui para tratamento imediato. O reino Minotauro não conseguiu concordar rápido o suficiente depois que você quase os ameaçou com extermínio, embora pareça haver algum debate sobre isso. Ains respondeu e moveu sua mão sobre a testa dela. Acho que devo parabenizá-lo também, Lord Demiurgo. Neia disse infeliz. Me dar os parabéns? Perguntou o demônio. Neia conseguiu dar um sorriso autodepreciativo. Depois disso, bem, eu sei que você estava ansioso para ver o que pode fazer comigo. Parece que será mais cedo do que tarde. Quero dizer, você me fez matar uma testemunha, não que eu vá me desculpar por isso. Seus olhos azuis celestes desbotaram e ficaram opacos. Ele mereceu, pior do que isso. Eu não podia deixá-lo voltar para sua vida, mas foi mal aconselhado da minha parte. Demiurgo inclinou a cabeça e empurrou os óculos para cima dos olhos. Obrigado. Foi um dos meus planos mais bem pensados. Depois de saber que Sua Majestade pretendia iniciar uma investigação,
eu sabia muito bem que seria escolhido para derrubá-la, e a melhor maneira de fazer isso era atacá-lo onde você é mais fraco, com os maus tratos que o deixaram tão furioso em primeiro lugar. Foi fácil garantir um ou dois disjuntores, alguém que não parecesse uma pessoa que faria as coisas que fazia. Rotineiramente, uma promessa de liberdade e um retorno à normalidade como se nunca tivessem feito suas atrocidades antes. Você não seria capaz de deixar isso passar, embora eu não achasse que você iria tão longe quanto foi. Neia se jogou de volta na cama do pai com os braços abertos e olhou para o teto. Ela riu. Você me conhecia melhor do que eu mesma, e pelo jeito, você teve ajuda com isso, não teve, Vanessa? Sim, muita. A demonia comentou infeliz, não foi pessoal, apenas ordens e, de certa forma, foi para você também. Se você se afastasse de tudo isso, seu senso de justiça nunca lhe deixaria descansar. Talvez não. Neia disse sem se comprometer. Então, por que você está aqui? Veio se gabar. Ela perguntou com resignação. Não, eles estão aqui para lhe contar o que aconteceu, e para cuidar de você enquanto encontramos uma maneira de lidar com isso. Ainz explicou e acariciou o cabelo dourado palha que caía e emoldurava a expressão desgastada da papa guerreira. Entendo, eu acho. Bem, o que você pode me dizer? Neia perguntou com receio. Para ser franco, achamos que você é um profeta. Demiurgo disse e então fechou a boca. Neia lançou-lhe um olhar de incompreensão, com os lábios franzidos. Você vê futuros possíveis, levou um pouco de leitura nos arquivos, mas de acordo com alguns livros do Supremo, devotados servos de Deus poderiam saber o futuro antes que acontecesse. Ele elaborou com um sorriso intrigado enquanto olhava para ela, como um espécime interessante em seu laboratório. Mas, eu não sei de nada disso. Neia exclamou, eu nunca, por que agora? Ela disse enquanto olhava para o rosto esquelético do rei feiticeiro. Meus seguidores crescem em número a cada dia, e conforme eles crescem, sua capacidade como servo também cresce, embora pareça ter um preço terrível para você, que ainda não entendemos. No segundo mundo, profeta era um trabalho que certas classes religiosas podiam adquirir. Isso lhes dava conhecimento prévio de ameaças como se estivessem presentes quando a decisão de fazer ameaças foi proferida pela primeira vez. Eu diria que suas ações na prisão de Kirakira colocaram o reino Minotauro em um caminho para o conflito com o Império Devor, e por meio deles, o Império Mistlan e o Império Tlaumo, todos os três membros do Triunvirato no centro do continente. O que você disse sugeriu que os Minotauros enfrentarão uma guerra invencível e que eles se voltarão para mim ou morrerão? Ou foi o que eu interpretei? Ainz disse enquanto continuava a acariciar o cabelo dela. A dor, por que tanta dor? Ela perguntou com suas pupilas aumentando e diminuindo enquanto ela olhava para ele. Essa foi a dor que você previu, eu suspeito. Demiurgo comentou clinicamente. Eu não sei o que dizer, embora talvez ironicamente devesse ser perguntar, o que acontece agora? Ela sorriu amargamente e acariciou as costas da mão do rei feiticeiro. Você voltará para a prisão de Kirakira e poderá esperar o restante do julgamento lá. Você não retornará ao pavilhão a menos que seja necessário para testemunhar ou ouvir o veredito. Presumo que você tenha muito o que fazer na prisão de qualquer maneira, não é? Ainz perguntou com expectativa, e um sorriso genuíno surgiu no rosto de Neia. Pai, até você pode duvidar de mim se eu disser o quanto, antes que eu vá, para qualquer fim, outra terra estará no caminho para se ajoelhar diante do trono dos reis e jurar lealdade a você para sempre. Ela relaxou seu corpo inteiro enquanto a sensação começava a retornar à sua carne enquanto a poção perdia o efeito. Não ouso pedir para ficar na sua cama, mas posso ter permissão para descansar um pouco em algum lugar antes de ser mandada de volta para a prisão? Estou com muito sono. Neia perguntou esperançosa. Descanse aqui, farei com que Albedo e o ator de Pandora o devolvam quando chegar a hora. Ainz disse gentilmente, por enquanto, descanse sem medo. Prisão de Kirakira. Então, foi um momento inesperadamente bom. Raymond disse enquanto a carruagem se aproximava da prisão onde Neia estava presa. Solution parecia adequadamente presunçosa, enquanto Raymond se sentia igualmente dolorido e relaxado. Seu sorriso arrogante estava tão charmoso como sempre. Não precisa me dizer, eu estava lá. Ela riu ironicamente. Tenho que garantir que o plano de Sua Majestade seja bem-sucedido, afinal,
e você é uma testemunha importante, não posso deixar vocês todos estressados e tensos. Ainda não entendi bem essa parte. Raymond disse pensativo. Ela o encarou com raiva e cruzou os braços diante do peito largo, como se tivesse sido insultada. Não isso, o que faz de mim uma testemunha importante. Ele disse sarcasticamente e cruzou os braços na frente de seu corpo musculoso. Oh! Solution respondeu rapidamente e continuou. Porque você é uma testemunha do que a teocracia fez, você sabe absolutamente tudo, quase todos os outros que podem falar com autoridade pereceram, geralmente de forma dolorosa. Então por que estou aqui? Não é aqui que Néia está sendo mantida? Raymond perguntou com a confusão nem um pouco dissipada. Sim, aparentemente ela tem estado ocupada, enquanto esteve aqui. Sua Majestade quer que você veja isso antes de testemunhar amanhã, isto é, se eles fizerem isso amanhã, não pergunte. Solution fechou os olhos, balançou a cabeça e levantou a palma da mão na frente de si para dar ênfase. Você descobrirá em breve o caos que foi semeado ao trazer o demônio que você criou para Menova. Raymond franziu a testa. Eu não a criei. Ele disse entre dentes e seus olhos brilharam de raiva. Solution sorriu o sorriso monstruoso que tomou conta da maior parte de seu rosto, e sua mão viscosa se estendeu e acariciou sua bochecha. Oh meu Deus, você é tão assustador quando está bravo, um demônio tão maravilhoso em pele humana, mas ainda assim um pouco idiota. Você teve tanta influência quanto qualquer um dos outros cardeais no que aconteceu, não apenas pelo que você fez, mas pelo que você não fez. Ouvi dizer que a Papa disse algo uma vez, algo que você pode querer manter em mente. O quê? Ele perguntou mal-humorado enquanto tentava ignorar a carícia suave e sedosa da mão dela em sua bochecha. Se você está disposto a suportar quaisquer consequências, então não há nada que você não possa fazer. Olhe para ela, ela estava disposta a suportar qualquer coisa para destruir sua nação, para libertar os elfos, para derrotar remédios, para trazer nosso Deus comum à proeminência. Isso quase a destruiu. Ela pode muito bem morrer aqui por causa disso, mas ela estava disposta a suportar, porque ao lado de seus objetivos, o custo não era nada. Você poderia ter ido mais longe para salvar sua nação, mas as consequências do que você teria que fazer eram muito grandes. Você florescerá em um demônio. Maravilhoso um dia, Raymond Zagla Hanson, e mal posso esperar para ver isso. Solution sorriu e puxou a mão para trás enquanto o último cardeal olhava pensativamente pela janela para as paredes de pedra eminentes. Isso atingiu desconfortavelmente. Ele pensou interiormente, mas em voz alta ele respondeu a ela em um tom calmo: ninguém sabe o futuro, mas eu duvido disso. Eu não sei o que Sua Majestade quer que eu veja aqui, e eu ainda não entendo por que eu deveria ser tão útil quanto ele pensa como uma testemunha. O que eu posso dizer que não tenha sido parte do registro público ainda? Que ainda não tenha sido dito. A voz de Solution tornou-se estranhamente elogiosa. Você é um humano importante, ou era. Suas palavras terão peso, não apenas com aqueles que estão em posições agora que eram como a que você costumava ter, mas também com os humanos da antiga teocracia que estão em negação sobre tudo o que seu país fez. Você acreditaria que há humanos que estão negando que algo foi tão ruim para os elfos? Por que negar as escolas de quebradores ou os extermínios casuais? Ela revirou os olhos, tão estúpido. O queixo de Raymond caiu. Eles não fazem tours agora em Yaxum para mostrar os horrores que aconteceram naquela cidade. Os sobreviventes não falam sobre isso? As testemunhas são numerosas. Inferno, havia inúmeras pessoas envolvidas na criação de instrumentos de dor para lucro. Eles ainda podem ser segurados em mãos. Como alguém pode negar isso? Ele perguntou, horrorizado. Como eu disse, estúpido, eles não querem acreditar, eles não querem admitir, então, eles mentem, ou engolem mentiras que outros contam para que tenham uma desculpa para não aceitar o que os encara. Você, Raymond, vai privá-los desse conforto diante do mundo inteiro como um cardeal da teocracia. Você será questionado sobre perguntas difíceis, e você falará como somente você pode fazer. Eu invejo elogios de vocês, humanos, mas alguns de vocês têm línguas talentosas. Ela mal conteve uma risadinha antes de continuar falando sério. Use as habilidades que você aprimorou como líder de humanos, diga a verdade, como Sua Majestade ordena, e você pode atingir o objetivo que importa ainda mais para ele do que isso, ou assim eu acho.
Solution disse em calma e frio distanciamento. Raymond parou de olhar pela janela da carruagem e voltou seu foco para a empregada demônio estranhamente séria. O que é isso? Ele perguntou com uma testa franzida e preocupada. Solution encontrou sobrancelhas franzidas com sobrancelhas franzidas, e olhar com olhar, então respondeu com calma e razão em sua voz: eu pensei que isso fosse óbvio, você é a única chance que existe, de salvar a vida de Neia Baraja.